Grande Jornal, Apoio Cultural, BNB. Quer crescer bem mais? Vem para o Cred Amigo. Unimed, inovação para você viver melhor. A umidade aumentou sobre a maior parte da região Nordeste, inclusive sobre o Ceará. Com isso, algumas nuvens conseguem se formar sobre o estado. Por isso, nesta quinta-feira, o sol ainda aparece e a temperatura fica alta, mas algumas nuvens se formam sobre o estado e provocam chuva rápida. Hoje, o sol aparece na maior parte do dia na região de Fortaleza. No final da tarde, algumas nuvens avançam para a região e provocam chuva rápida. Entre amanhã e segunda-feira, o sol ainda aparece, mas nuvens carregadas avançam para a região e provocam chuva que pode até ser forte em algumas localidades. Os agricultores estão na contagem regressiva para o dia de São José. É a última esperança, pelo menos na crença popular, de que as chuvas finalmente comecem a transformar a paisagem que está cinza em vários municípios cearenses. Em Caridade, a 100 quilômetros de Fortaleza, várias localidades sofrem com a estiagem. Este ano nem sinal da água, que em 2009 derrubou a passagem molhada sobre o rio Serrote. É uma verdadeira operação de guerra para fazer chegar água onde não tem. Da sede do município, o carro-pipa se desloca para o açude São Domingos, que está com 60% da capacidade de armazenamento. São 11 quilômetros. É aqui onde é abastecido com 8.000 litros de água. Até chegar à comunidade da Barra do Leão são mais 30 quilômetros. A água é distribuída em 2 reservatórios que logo ficam secos. São 40 famílias que têm que passar pelo menos uma semana com esta quantidade de água. Quase sem água. Às vezes a gente vai buscar lá, no outro cacimbão, por causa que daqui está quase seca, caiu uns bichos dentro, aí o pessoal bota cloro na água, para poder usar para tomar banho e fazer outras coisas. É difícil? É. Tem que buscar de animal. São ao todo 6 carros-pipa para atender 66 localidades só aqui no município. Hoje, Caridade possui 6.455 pessoas que precisam desta água para continuar sobrevivendo. Já tem visto muita coisa já difícil, entendeu? Já tem visto casos já de a família ter como cozinhar, mas não ter a água para fazer o almoço. É crítico. Principalmente os reservatórios, que são pequenos portos, e logo eles secam com a evaporação. E aonde se tem uma água de boa qualidade, é com uma distância muito grande para chegar até esse ponto. Mesmo com o esforço, a água que percorre vários quilômetros até chegar às localidades não é suficiente. Quando chega água aqui nesses 2 tanques aqui, como vocês estão acabando de ver, né? Já chega a terminação de secando. Mesmo assim, eles não perdem a fé. Até o dia 19, né? E como é que a senhora espera que aconteça o quê a partir do dia 19? Aí só as vontades de Deus. Só ele mesmo, né? Caridade é o retrato de outros 28 municípios cearenses que estão sendo abastecidos pela Operação Carro-Pipa. Em outros 42, este tipo de abastecimento ainda está em fase de implantação. A distância e a necessidade de mobilização dos quartéis, irem lá no local, verificarem os mananciais, os laudos da água, se os pipeiros estão cadastrados, se os carros-pipa estão em condições de distribuir a água, é que faz que essas regiões tenham uma demora para receber a água. Isso pode parecer, em princípio, uma demora exagerada, mas isso garantirá a qualidade e a quantidade de água que a população tem que receber.
E esquenta o clima para a disputa presidencial. A mais recente pesquisa CNI-Ibope revela que a distância entre o candidato José Serra, do PSDB, e a candidata do governo, Dilma Rousseff, agora é de apenas 5 pontos percentuais. José Serra caiu 3 pontos da última pesquisa para agora e Dilma cresceu 17. Erivaldo Carvalho, boa tarde. Boa tarde. Como é que você avalia esse resultado, Erivaldo? Bom, Alexandre, alguns pontos são importantes se colocar nesse momento. Primeiro de tudo, que Dilma Rousseff tirou, em princípio imagina-se que Serra encolheu muito. Não houve isso. Ele perdeu, conforme você falou, apenas 3 pontos. É importante, mas o grosso da Dilma Rousseff vem de onde? Dos votos brancos e nulos, de Ciro Gomes, que perdeu de novembro para cá 6 pontos, e também aí o próprio crescimento da Dilma e ainda 2 pontos que vem da Marina Silva, ou seja, todo mundo encolheu e apenas Dilma cresceu. Outro ponto importante é o fato de que, pelo menos por enquanto, está sinalizado aí fortemente um cenário de polarização entre o nome do PSDB, até agora colocado o do governador de São Paulo, José Serra, e a candidata oficial do PT. Portanto, a gente tem aí essas 2 demonstrações muito claras dessa última rodada de pesquisa para intenção de voto. Né? Agora, Erivaldo, também essa pesquisa mostrou também que há uma transferência dos votos do presidente Lula para outros candidatos, né? Quais foram as conclusões sobre esse aspecto a que a pesquisa chegou, essa última realizada? Bom, são conclusões muito importantes e muito ruins para o PSDB. Os cerca de 2.000 entrevistados disseram, 53% deles disseram que votariam em alguém apoiado pelo presidente Lula. E em seguida, 42% dizem desconhecer o nome de Dilma Rousseff enquanto candidata do Palácio do Planalto. O que significa dizer que hoje Dilma Rousseff, com 30%, há 5 meses do início da propaganda eleitoral gratuita, é um dado muito preocupante para o PSDB, que tem aí o seu principal nome, José Serra, há vários anos, digamos assim, disputando essas prévias, essas discussões em relação à presidência. Então você imagina que ela com 30% e 53% dizendo que votariam em alguém indicado por Lula e 42% não a conhecendo, a gente imagina aí, a gente pode calcular qual é o estrago que um nome desse pode fazer em cima de um nome do PSDB quando a campanha eleitoral começar. E repito, estamos aí ainda há 5 meses desse período, né? Ok, Erivaldo, e com relação ao candidato do PSB, Ciro Gomes, o que dizer? Pois é, o Ciro Gomes está deixando aos poucos, Alexandre, de ser uma incógnita. O argumento principal dele de permanecer na disputa seria qual? De que ele, na disputa, tiraria votos de José Serra e, eventualmente, forçaria aí um segundo turno entre um nome da base do governo e outro nome da base da oposição. O fato é que agora, a última rodada de pesquisa, mostra que praticamente não há diferença entre Ciro na disputa e a disputa sem Ciro Gomes. A diferença aí está dentro da margem de erros. Por exemplo, com Ciro Gomes, Serra tem 38, Dilma tem 35, sem Ciro fica aí os 5 pontos de vantagens, 30 a 35. Ou seja, o argumento do Ciro Gomes praticamente foi para o espaço e é bem possível que esse fator Ciro Gomes deixe de existir, talvez, até a próxima rodada de pesquisa, né? Ok, Erivaldo, e por falar em cenário local, né, aí o nome do nosso Ciro Gomes, que é cearense, já o PSDB do Ceará já teria decidido quem vai apoiar na eleição para o governador do estado. É o que informa o nosso Eliomar de Lima, direto da redação do Jornal Povo. Pois é, o PSDB do Ceará tem uma tendência de que de fato não vai ter candidato ao governo do Ceará. Quem já pensa isso é o empresário Beto Studart, nome sempre cotado, estava sempre cogitado para ser o candidato tucano ao governo. Beto Studart viajou nas últimas horas para a Europa, onde foi passar uma curta temporada de férias, e disse que o PSDB era para ter resolvido sua questão de candidatura há cerca de 4 meses. Como não resolveu, não há mais tempo de ter um nome agora à disposição. E acha Beto Studart que o PSDB tem mesmo que apoiar a reeleição do governador Ciro Gomes, que, segundo ele, faz um grande trabalho e coloca o Estado numa situação de futuro. Ou seja, para Beto Studart, o único destino do PSDB hoje é apoiar a reeleição de Ciro Gomes, porque depois disso o PSDB vai se esfarelar e vai ter um final nada feliz, segundo Beto Studart. Aquela história, time que não joga, não ganha e vai para o banheiro mais cedo.
Então, Erivaldo, o PSDB do Ceará está mesmo esfarelado, como diz Beto Studart? Está, Alexandra. Para a infelicidade aí do debate político, a gente tem um grande grupo político nacional e localmente que está indo aí para essa situação, conforme relata aí o Eliomar de Lima. A gente tem, por razões diferentes, tanto o José Serra como aqui o PSDB local indeciso em relação a essa discussão sobre o nome, sobre o candidato forte, etc. Enquanto isso, a governista Dilma Rousseff e aqui o candidato à reeleição Cid Gomes vai ocupando aí os espaços. O que significa dizer o seguinte, que muito provavelmente, fora do poder, qualquer partido, qualquer que seja ele, acaba aí perdendo torcida, conforme disse aí muito bem o Eliomar, né? Ok, Erivaldo, obrigada. Nada de que, Alexandre. Hoje maré cheia às 6h04 da noite com 2 metros e 80 centímetros de altura. Amanhã maré baixa à meia-noite e 13 com 50 centímetros de altura. Maré cheia às 6h21 da manhã com 2 metros e 70 centímetros de altura. Barracas que estavam fora dos padrões de segurança alimentar foram retiradas da Avenida Beira-Mar esta manhã. As barracas funcionavam no final da avenida, próximas dos barcos de pesca. Elas foram retiradas pelos distritos de Meio Ambiente e Saúde da Regional 2. Além de estarem fora dos padrões estabelecidos pelas normas da vigilância sanitária, não havia possibilidade de adequação e os proprietários não possuíam permissão oficial para permanecerem no espaço. Uma outra ação que deve ocorrer no local já nas próximas semanas é a retirada dos barcos que não têm condições de ir para o mar. A prefeitura alega que eles dificultam a manutenção da limpeza da praia e a segurança da área. E daqui a pouco, uma jornada médica para reduzir a incidência de doenças na retina em pessoas com mais de 65 anos. E o cearense finalista de um concurso nacional sobre inclusão digital.